TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Olá, Vida Inteligente no ar, assim como todas as quartas-feiras, aqui pela sua TV Floripa e também pela TV Litoral de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre os Vimanas. Os Vimanas eram, como nós vamos dizer daqui a pouquinho, incríveis objetos voadores que já voavam nos céus da Terra há cerca de 6.500 anos atrás. O assunto é deveras importante, nós vamos fazer umas comparações, vamos mostrar algumas imagens no decorrer do nosso programa de hoje. Tenho certeza que você vai se interessar muito pelo assunto. Nós voltamos já já, depois do anúncio do nosso patrocinador. Um minutinho. Estamos apresentando Vida Inteligente. Bem, como nós anunciamos na abertura do nosso programa, um assunto intriga a humanidade há muito tempo, que são objetos voadores não identificados. Existe vida extraterrestre ou não? Nós não estamos aqui para discutir se existe ou não e nem mexer com as crenças de ninguém. Nós, como cientistas, como buscadores da verdade, como pesquisadores, nós mostramos para o público as evidências que nós temos, as evidências que nós levantamos, e você, telespectador, tira as suas conclusões. Nós sabemos que já desde a antiguidade há diversos relatos, conforme nós vamos começar mostrando, e eu vou pedir ajuda do nosso amigo, o Paul, é o cameraman. Nós temos uma série de gravuras, algumas das quais nós vamos ter que mostrar aqui nas mãos mesmo, porque elas não cabem no formato da TV. E se a gente ampliar essas fotos, essas gravuras vão acabar prejudicando. Vão acabar prejudicando a visibilidade, elas distorcem, então nós vamos apresentar algumas assim e as demais já nas devidas proporções no decorrer do programa. Nós temos uma gravura que nós vamos tentar aproximar aqui, onde mostra, já na época de 1300, uma imagem onde você percebe uma santa. Estamos falando aqui em termos de religião, é uma imagem, uma gravura religiosa, onde se você se aproximar bem do seu monitor, você vai perceber lá em cima que tem uma espécie de um objeto parado, seja lá o que for isso aqui, e que incide uma luz em cima. Vou tentar ver aqui se eu consigo, com coordenação motora, fazer com que apareça aqui. Aqui vocês estão vendo a santa, vamos dizer, e aqui em cima, isso, uma luz que incide aqui embaixo. Não sei se você está conseguindo chegar aí na câmera e verificar isso. Então, esta é uma das gravuras muito antigas, entre um monte que a gente não trouxe hoje para não cansar você com um monte de figuras provando isso aqui, mas é uma figura, no mínimo, interessante. Vamos à próxima. Também uma figura muito antiga, mostra alguma coisa nessa imagem, dois pastores aqui, ou sei lá o que são isso, e no fundo você vê em cima alguma coisa que está no céu, está voando, seja lá o que for, o horizonte. O que será isso? O que poderia ser isso? Conjecturas, mas são registros históricos. Uma outra imagem muito interessante que nós temos aqui é essa lápide no México, que é a lápide onde está, se você puder perceber, perceba ela foi desenhada e pintada, porque o original é preto e branco, você vai perceber um astronauta, perceba a lápide, e você vai ver exatamente uma pessoa dirigindo alguma coisa dentro de uma cápsula. Eu vou até virar um pouquinho para cima, para que você possa tentar verificar em um outro ângulo, como você perceba, só para a gente não dar, deixa eu segurar aqui para não dar reflexo, aqui em cima você está vendo, vamos voltar para a posição original, para que você possa ver o astronauta que está em cima da lápide lá no Novo México. No mínimo interessante. O que seria isso aqui? Sabe-se lá o que pode ser. Uma outra imagem que nós temos
Também um afresco, essa já está maior, essa aqui você não vai ter tanta dificuldade. Em Detiani, na Iugoslávia, perceba um monte de pessoas e se você prestar atenção um pouquinho atrás no horizonte, você vai perceber alguma coisa, deixa eu tentar aqui, porque a televisão ao contrário da gente, você perceba aqui em cima, o que você vê? Você vê uma coisa típica que parece ser um disco voador, um OVNI, um objeto voador não identificado. Pode ser isso, pode não ser, mas é muito coincidente com os relatos de muitas pessoas que veem isso aqui. E finalizando desse material que nós trouxemos para mostrar na mão, nós temos uma outra representação de algo religioso, onde seria, vamos dizer, uma pintura da Virgem Maria com o menino Jesus, onde você vê, na indicação da seta, um objeto voador e perceba que embaixo do objeto voador, um pouquinho abaixo dele, você vê que tem pessoas, não sei se você está conseguindo ver no seu monitor, existem pessoas observando essa coisa que está voando. O que seria em 1300, 1100, quando foi pintada essa figura, o que seria o que o pintor tentou retratar? Então é uma coisa muito interessante, é uma coisa intrigante, pode ser um monte de coisas, mas esse tipo de registros e mais uma série de outras figuras que nós vamos ver agora no decorrer do programa, são muito interessantes. Vamos colocar então a nossa primeira imagem e vamos deixar fixa a imagem enquanto eu vou fazendo dissertação sobre o texto aqui. Isto. Nessa outra imagem nós estamos vendo também uma representação religiosa, vamos chamar assim, e percebam que os dois seres que estão lá, que eu não sei quem são, parecem dois santos, dois seres humanos, eles estão envolvidos por uma bola, podemos chamar uma cúpula transparente, numa base que está suspensa, está voando, e o mais curioso embaixo, você pode perceber que tem uma série de outros objetos iguais a isso. O que seriam esses objetos? O que estariam fazendo esses objetos voando? Vamos deixar essa imagem aí e vamos discorrendo então. Estudando as religiões antigas, encontramos várias referências às visitações de seres extraterrestres contatando com a humanidade. Na Bíblia, por exemplo, cita-se um cruzamento entre seres celestiais e mulheres da Terra. Uma citação do Gênesis diz: entre mentes, os homens haviam se multiplicado na terra e lhes tinham nascido filhas. Os filhos de Deus, vendo a beleza das filhas dos homens, tomaram por esposas aquelas que mais lhe agradaram. E mais adiante diz: e havia naquele tempo gigantes sobre a terra, e houve-os também depois que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e destas nasceram filhos. São estes os heróis famosos desde o tempo antigo. Notem bem a distinção entre filhas dos homens e filhos de Deus. Há indícios da presença de extraterrestres na Terra desde 1500 anos antes da época cristã. Há relatos escritos dos sumérios acerca disso. Também nos livros sagrados de Dzian, conta-se que os Pitris, filhos dos homens celestes, foram os primeiros na Terra e que os reis de luz ocupavam tronos celestes. O Nihonji, do Japão, descreve seres divinos que desciam do céu em barcos celestes e que se uniram às filhas dos homens, mais uma coincidência. O Rig Veda, da Índia, narra histórias de seres celestiais que desciam à terra para amar ou guerrear. O mesmo se conta de Ramayana. Rama voava no seu carro aéreo em busca da esposa Sita. Os índios Hopi, dos Estados Unidos, acreditavam que os seus ancestrais teriam vindo de outros mundos do cosmo. Os Navajo e os Sunis veneravam deuses loiros de outros mundos. Os índios Machiguengas do Peru falavam no povo do céu que veio numa estrela muito brilhante. O livro dos mortos do Antigo Egito fala em legiões no céu e de seres brilhantes. Os Dogons, que são uma tribo da África Ocidental, talvez descendentes de um povo egípcio, saíram da Líbia há vários séculos, fixando-se em Mali,
na África Ocidental, levando consigo as tradições astronômicas que remontam ao Egito pré-dinastíaco anterior a 3.200 anos da época cristã, antes da época cristã. Em 1940, podemos pular para outra imagem. Em 1940, os sacerdotes dogons contaram aos antropólogos franceses uma tradição oral secreta da tribo, referente a uma estrela síria, 8,6 anos-luz da Terra. Vocês já devem ter ouvido falar de Sírius. Nós temos Sirius A, Sirius B e descobriram também recentemente a Sirius C. Eles sabiam que Sirius tem uma estrela companheira invisível a olho nu, muito densa e que gira sobre o seu próprio eixo. Só foi fotografada pelos cientistas em 1970. Eles afirmam ainda que uns gnomos eram seres repugnantes, pisciformes em forma de peixe, anfíbios que chegaram numa arca e eram provenientes de uma terceira estrela, planeta orbitando Sirius. Foi o que nós acabamos de dizer, a terceira, Sirius C. O Mahabharata, que nós vamos falar daqui a pouquinho, um poema épico da antiga Índia, é o mais volumoso do que a Bíblia e tem mais de 5.000 anos. Essa figura que nós estamos vendo agora no seu monitor, ela se trata de uma gravura em Tassili, o deserto de Tassili. E você perceba, ela foi feita através dos testes de carbono, ela tem 6.000 anos. 6.000 anos, você está vendo no seu monitor, uma pessoa muito parecida com os nossos astronautas atuais. Você está vendo um cara muito grande, um gigante, vamos dizer assim, com o seu escafandro e que está registrado no deserto do Tassili, uma pintura rupestre de 6.000 anos atrás. Voltando ao Mahabharata, nele se encontram descritas histórias intrigantes com o tema que nós vamos tratar hoje aqui no programa. Os Vimanas, que eram máquinas voadoras, preste atenção nisso, movidas a mercúrio e forte vento propulsor, que teriam navegado a grandes alturas, movidas a mercúrio. Eu tenho esse livro, só que ele está em outro local, falando sobre os Vimanas, falando sobre suas máquinas, e movido a mercúrio é muito interessante. Quem sabe um dia, quando nós trouxermos alguém para falar aqui no nosso programa sobre física quântica, ou então que conheça as ciências astronômicas ou outro tipo de ciências que mexa com isso, ele possa explicar como pode ser alguma coisa movida a mercúrio. Se há 6.000 anos, 6.500 anos, tinha naves movidas a mercúrio, por que nós não adotamos essa tecnologia para hoje? Será que é porque nós não sabemos? Será que é porque nós não temos algum Vimana? Quem sabe? São segredos que a gente ainda não sabe. Vamos para a próxima imagem, por gentileza? Uma tradução de N. Dutt, na Inglaterra, em 1891, é assim. Por ordem de Rama, o carro maravilhoso subiu com enorme estrondo por uma montanha de nuvens. Reiterando, lembrando o telespectador, nós estamos falando de relatos de 6.500 anos atrás e que está no livro Mahabharata, que qualquer um pode ter acesso, adquirindo em qualquer livraria. São as histórias dos Vedas. Inclusive, a história védica é a mais antiga que nós temos conhecimento. São mais de 6.000 anos, inclusive anterior à cultura egípcia. Bima voou com sua Vimana num raio imenso que tinha o clarão do sol e cujo ruído era como o trovejar de um temporal. No Mahabharata, o autor relata fatos com grande precisão, relata que uma arma avançada poderia matar todos os guerreiros que usassem metal no corpo, muito interessante isso, e a arma causava o efeito de fazer cair os cabelos e as unhas das mãos e dos pés. O que te lembra isso, telespectador? Qual é a arma que faz cair os cabelos, as unhas das mãos e dos pés? Nós estamos falando aqui, evidentemente, há 6.500 anos atrás, sobre radioatividade. Esses Vimanas, esses objetos que voavam naquele tempo, conheciam a radioatividade, conheciam a energia atômica. Tudo que era vivo tornava-se pálido e fraco. No 8º livro, encontra-se muito provavelmente
o primeiro relato sobre o que viria a ser o lançamento de uma bomba atômica. Preste atenção nesse trecho. Gurkha, a bordo de uma possante Vimana, arremessou um único projétil sobre a cidade tríplice. Fumo branco incandescente, 10.000 vezes mais claro que o sol, ter-se-ia elevado com um brilho imenso e reduzido a cidade a cinzas. Isso lhe é familiar? Para mim é muito. Mas só que nós estamos falando de registros históricos, não histórias que foram contadas, não histórias com E, mas sim história que está registrada em livros e que estão nas bibliotecas, que é uma Mahabharata e é uma documentação, por incrível que pareça, uma documentação de uma civilização de 6.000 anos que está registrada e qualquer um pode ter acesso. Muito interessante relatos de umas coisas que viemos descobrir em 1940, quando, por ocasião da descoberta da energia atômica, Nagasaki e Hiroshima, eles brincavam com isso, se é que podemos chamar de brincar, há 6.500 anos. Com essas imagens que se seguem, nós vamos mostrar daqui a pouco. Primeiro nós vamos mais um registro que você está vendo no seu monitor, que são imagens também encontradas em cavernas ao redor do mundo, inscrições rupestres com muitos anos de idade, mais de 1.000, 2.000, 3.000 anos. Nós estamos vendo duas figuras flutuando aparentemente, com alguma coisa na cabeça que dá tipo de santidade ou de escafandro. E que tipo, quem desenhava isso e por que desenhava? Esse tipo de roupa não existia naquele tempo, então provavelmente quem pintou isso nas cavernas estava vendo alguma coisa diferente e resolveu deixar registrado para postergar. Vamos à próxima imagem, por gentileza. Percebam esta também, que é muito interessante, também encontrada, muito registro antigo também, estatuetas se descobriram. Tudo que eu estou falando aqui, eu não trouxe essa precisão de datas para não ficar com essas coisinhas aí, 1900 e pouco, 2.000 anos atrás, 3.000 anos, não importa. Percebam o bonequinho, que é muito antigo, civilizações muito antigas, dessas que nós estamos falando na época. Vejam a similaridade entre o boneco encontrado, a vestimenta encontrada nesse boneco, e ao lado a comparação de um astronauta nosso dos dias atuais. Quase que igual. O que será que acontecia? De onde vinham essas pessoas? Como essas pessoas registravam esse tipo de fenômenos? Porque, com certeza, causava tanto espanto para essas pessoas que viam, que vocês veem que eles chegavam a registrar, endeusavam essas pessoas, como nós lemos no texto, e vamos ler um pouco mais agora, vamos passar para vocês um pouco mais, para vocês verem como essas pessoas, esses seres que apareciam aqui, há milênios, encantavam os que estavam aqui. Vamos para a próxima. Percebam isso muito interessante também, que está lá no Egito, foi achado. Isso tem mais ou menos uns 3, 4, 5 mil anos, não importa, 1.000, 2.000 anos de diferença, não faz ideia. Não faz diferença. Mas percebam aí no seu monitor, que é uma coisa muito antiga, ela está meio distorcida por causa do enquadramento no tamanho da tela do seu televisor. Mas veja a coincidência, umas coisas desenhadas há 5.000 anos, perceba a primeira imagem lá em cima, o que lhe parece? Com certeza um helicóptero, né? Igualzinho o helicóptero. Na frente do helicóptero, muito embora esteja distorcida a imagem, que essa imagem ela é retangular e comprida, você vai perceber o que chama a sua atenção. Um submarino, meu querido. É um submarino, naquele tempo eles registravam isso também. Existia submarino naquele tempo? Não tenho ideia. Embaixo do lado esquerdo não dá para ver muito bem aqui no meu monitor, mas tudo bem. Perceba que à frente daquele outro objeto, você vai ver que existe um avião. Olha um avião ali na sua frente. Você está vendo um avião, embaixo também outro tipo de coisas voadoras. Então são esses... Já está bom assim a imagem, já dá para perceber bem. Então são tipos de objetos que a gente percebe, feitos há muitos anos atrás, que já voavam. Você perceba lá naquela que eu chamei a atenção do helicóptero, que inclusive nem as hélices em cima. Tem a hélice em cima, isso é muito incrível. Você vê na frente o submarino, ele tem aquela coisa em cima, onde o respirador de água, de ar, né, vamos dizer. Na frente o avião também. Então esses fatos são muito interessantes. Vamos observando e vamos pular para a próxima. Aqui tudo bem. Antes da gente falar sobre essa imagem, nós vamos dar uma breve pausa
Nós vamos entrar no nosso intervalo comercial e já voltamos num minutinho. Fique atento, não saia da sua cadeira, nós voltamos já já. Estamos apresentando Vida Inteligente. Bom, vamos continuar falando e vamos entrar na questão do Vimana e vamos chamar atenção para muitas coisas que você vai achar, acredito eu, interessante. Vamos à primeira imagem que nós estávamos antes do nosso comercial e vamos discutir sobre ela. Percebam nessa imagem, nós vamos deixar ela um pouquinho no ar para a gente dissertar. Tem um texto escrito que eu trouxe aqui, porque realmente não dá para decorar essas histórias todas que a gente traz. A gente prepara textos escritos para poder, enquanto você fica vendo no monitor. Você está vendo, isso era um Vimana. Perceba, está lá bem dissertado, está bem separado, não dá para, só para você ter uma ideia do que era isso. Eram máquinas incríveis, como nós já dissemos, movidas a mercúrio que podiam voar e faziam miséria. Então nós vamos deixar isso no ar, enquanto eu vou lendo mais notícias sobre isso aqui. Com essas imagens que nós estamos apresentando, nós podemos comprovar que os extraterrestres acompanham a vida do nosso planeta. Pinturas antigas, religiosas que nós já mostramos, retratam muito bem a presença OVNI nos nossos céus. Os povos antigos conheciam bem os extraterrenos, chamavam-lhes deuses, Vimanas, os egípcios também se referiam a um povo filho das estrelas. Voltando a falar do Mahabharata, onde a gente vê esse registro maior sobre os Vimanas, esse poema épico da Índia antiga é mais volumoso que a Bíblia e tem mais de 5.000 anos. Nele estão descritas histórias intrigantes como a dos Vimanas, máquinas voadoras, repetindo, movidas a mercúrio e forte vento propulsor, que teriam navegado a grandes alturas. Do ponto de vista da história da humanidade, o Mahabharata narra acontecimentos realmente inquietantes, como, por exemplo, guerras terríveis nas quais se teriam usado bombas atômicas. A tradução do texto integral exigiu 10 anos de trabalho, na qual participou um grupo internacional de linguistas e técnicos de numerosas disciplinas. O resultado obtido, não só na tradução para o francês, como também para o inglês e o alemão, permitiu realizar uma obra cujo conteúdo equivale a 9 horas de exposição. O poema hindu conta, entre muitos acontecimentos combinados com princípios cosmogônicos e filosóficos, a luta entre dois povos, os Kaurava e os Pandava. O Mahabharata é toda uma epopeia em sânscrito de época remota, mas que se foi transformado até o 6º século da nossa era e é muito mais extenso, como já dissemos, que a Bíblia. Tanto é que contém 200.000 versos, nos quais se contam acontecimentos da era dos Vedas. Voltando a essa imagem, para a gente interromper aqui um pouco o texto, vocês vão perceber nas imagens que se seguirão assim que eu for chamando, percebam os Vimanas e percebam também, depois que vocês verem os Vimanas, as outras figuras de Vimanas, a semelhança que existe entre isso e as cúpulas dos templos religiosos. Você perceba as cúpulas das catedrais, perceba a cúpula das igrejas, em tudo, em qualquer religião. Você vai ver a incrível semelhança entre cápsulas espaciais, entre os Vimanas e entre as cúpulas dessas, o Taj Mahal, as catedrais de Notre Dame, todas as cúpulas, catedral ortodoxa, catedral católica, todas elas assim, você vai lembrar. Eu não trouxe nenhuma para ficar fazendo comparação, porque eu não vou ficar mostrando as fotos de catedrais que não vem ao caso. Todo mundo memoriza, todo mundo mora na cidade, tem uma igrejinha perto de casa, você perceba a imagem, a semelhança entre as imagens que nós vamos mostrar. Podemos ir para uma outra imagem? Esse era outro tipo de Vimana. Vocês estão vendo que tem até a descrição. Isso aqui está tudo em livros. Nos documentos do Mahabharata, nos livros védicos, existiam e existem os desenhos. Vocês vão ver em slides que nós vamos passar a seguir, descreve onde é que era o Mercúrio, onde é que sentava o piloto, como é que era a forma dele voar.
Eram máquinas incríveis, e máquinas grandes, e máquinas destruidoras, que tinham um poder muito grande de fazer guerra, de fazer, como nós lemos aqui no texto, que passamos para vocês, mais de 10 mil sóis, uma luz, um calor de 10 mil sóis. Isso é só coisa de hidrogênio, bomba atômica, que eles já dominavam nessa época. Então vamos dando continuidade ao que nós temos que informar para vocês. Considera-se que o seu valor, o valor do Mahabharata, é muito maior para a interpretação da história antiga da Índia. Num dos seus cantos, lê-se: os Vimanas, que são as máquinas voadoras, tinham a forma de uma esfera e navegavam nos ares pelo efeito do mercúrio, que causava um grande vento propulsor. Os homens alojados nos Vimanas, ou seja, os pilotos, aqueles que viajavam dentro dos Vimanas, podiam assim percorrer grandes distâncias num tempo maravilhosamente curto. As Vimanas podiam vencer distâncias infinitas, mover-se de baixo para cima, de cima para baixo, de trás para frente e assim por diante. Veículos espaciais com uma dirigibilidade de causar inveja. Um outro trecho aqui do Mahabharata, ele fala: por ordem de Rama, o carro maravilhoso subiu com estrondo para uma montanha de nuvens. Bhima voou com seu Vimana num raio imenso que tinha o clarão do sol e cujo ruído era como o trovejar de um temporal. No Mahabharata acham-se indicações tão precisas que fica-se com a impressão de que o autor tinha pleno conhecimento do que escrevia. Relata, cheio de terror, uma arma que podia matar todos os guerreiros que usassem metal no corpo, como nós falamos anteriormente. Quando os guerreiros eram informados a tempo da presença dessa arma, eles arrancavam de si todas as peças de metal que levavam, mergulhavam num rio e lavavam cuidadosamente seus corpos e tudo aquilo com que tivessem contato. Não sem motivo, como explica o autor, porque a arma causava o efeito de fazer cair os cabelos, as unhas das mãos e dos pés. Tudo que era vivo, lamenta ele, tornava-se pálido e fraco. Percebe-se, mais uma vez, reiterando, de que isso é radioatividade. Os Vimanas tinham radioatividade. Vamos para uma próxima gravura. Mais uma figura antiga, desse tempo também, onde percebe-se objetos achados em escavações, que nada mais deixam de parecer do que objetos que já naquela época voavam. Outra imagem, por favor. Aqui é um outro tipo de Vimana. Tinham modelos diferentes, como nós temos nossos carros hoje aqui, também, apesar da forma praticamente igual, alguns têm as descrições diferentes, objetos maiores, objetos menores. Esse já é muito parecido com os avistamentos que nós temos aqui do que a gente chama de discos voadores, né, que pessoas testemunhas têm visto. Percebam que tem um astronauta, um piloto ali, e nessa representação hindu, que vocês percebem que tudo isso aí vem da parte indiana, que é da parte hindu, que é dos Vedas, percebam que esse piloto que está sentado, para quem conhece centros de força, você percebe que está mostrando também nessa gravura, ele dentro do Vimana, e bem enaltecidos os chakras dele, que chamam centros de força. Se você se aproximar do seu monitor, você vai perceber no frontal, o cardíaco, o emocional e assim por diante. Essa imagem é muito interessante, piloto único, aquela parte que da coluna parece ser o centro gerador, onde ele gira sobre o seu próprio eixo, e provavelmente esse era a forma de propulsão desse objeto. Vamos para a próxima. Aqui tem mais uma estrutura, percebam nisso que eu chamei a atenção anteriormente. Esse Vimana, por exemplo, você vê que ele tem dois pavimentos, está escrito em inglês, né, first floor, mostrando o second floor em cima, embaixo onde ia o mercúrio, onde tem as bases, o maquinário, talvez aquela coisa que impulsionava. Claro que fica difícil, vamos dizer, as pessoas há 6.500 anos atrás registrarem alguma coisa que ficasse inteligível para nós, ditos sapiens hoje, né, que a gente não sabe absolutamente nada, ainda estamos pesquisando. Acredito eu que nós ainda não conseguimos alcançar o conhecimento que esses habitantes do planeta tinham no passado. Podemos ir para uma outra, por favor? Também, essa é interessante, também uma outra descrição
da nave de um Vimana, que você pode perceber lá Mercury Container, que é onde seria o depósito do mercúrio que fazia voar esses discos voadores, onde era o assento, onde ficava o piloto. Então, uma disposição descrevendo bem como era, mais ou menos, a construção e como é que se diz? O croquis daqueles discos famosos, os Vimanas. Vamos segurar aí um pouquinho. Continuando aqui no Mahabharata, no 8º livro, Estátua ao Vivo. TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Primeiro relato sobre o lançamento de uma bomba de hidrogênio. Gurkha, a bordo de uma possante Vimana, arremessou um único projétil sobre a cidade tríplice. Entre um monte que a gente não trouxe hoje para não cansar você com um monte de figuras provando isso aqui, mas é uma figura, no mínimo, interessante. Vamos à próxima. Também uma figura muito antiga, mostra alguma coisa nessa imagem, dois pastores aqui, ou sei lá o que são isso, e no fundo você vê em cima alguma coisa que está no céu, está voando, seja lá o que for, tá, o horizonte, o que será isso? O que poderia ser isso? Conjecturas, 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 mas são registros históricos. Uma outra imagem muito interessante que nós temos aqui é essa lápide no México, que é a lápide onde está, se você puder perceber, perceba ela foi desenhada pintada, porque o original é preto e branco, você vai perceber um astronauta, perceba a lápide e você vai ver exatamente uma pessoa dirigindo alguma coisa dentro de uma cápsula. Eu vou até virar um pouquinho para cima para que você possa tentar verificar em um outro ângulo como você perceba, só para a gente não dar, deixa eu segurar aqui para não dar reflexo. Aqui em cima você está vendo, vamos voltar para a posição original, para que você possa ver o astronauta que está em cima da lápide lá no Novo México. No mínimo interessante. Objetos voadores não identificados, existe vida extraterrestre ou não, nós não estamos aqui para discutir se existe ou não e nem mexer com as crenças de ninguém. Nós, como cientistas, como buscadores da verdade, como pesquisadores, nós mostramos para o público as evidências que nós temos, as evidências que nós levantamos, e você, telespectador, tira as suas conclusões. Nós sabemos que já desde a antiguidade há diversos relatos, conforme nós vamos começar mostrando, e eu vou pedir ajuda do nosso amigo o Paul, é o cameraman. Nós temos uma série de gravuras, algumas das quais nós vamos ter que mostrar aqui nas mãos mesmo, porque elas não cabem no formato da TV. E se a gente ampliar essas fotos, essas gravuras vão acabar prejudicando. Vão acabar prejudicando a visibilidade, elas distorcem, então nós vamos apresentar algumas assim e as demais já nas devidas proporções no decorrer do programa. Nós temos uma gravura que nós vamos tentar aproximar aqui, onde mostra, já na época de 1300, uma imagem onde você percebe uma santa, estamos falando aqui em termos de religião, é uma imagem, uma gravura religiosa, onde se você se aproximar bem do seu monitor, você vai perceber lá em cima que tem uma espécie de um objeto parado, seja lá o que for isso aqui, e que incide uma luz em cima. Vou tentar ver aqui se eu consigo, com coordenação motora, fazer com que apareça aqui. Aqui vocês estão vendo a santa, vamos dizer, e aqui em cima, isso, uma luz que incide aqui embaixo. Não sei se você está conseguindo chegar aí na câmera e verificar isso. Então, esta é uma das gravuras muito antigas. O que seria isso aqui? Sabe-se lá o que pode ser. Uma outra imagem que nós temos, também um afresco, essa já está maior, essa aqui você não vai ter tanta dificuldade.
em Dečani, na Iugoslávia, perceba um monte de pessoas e se você prestar atenção um pouquinho atrás no horizonte, você vai perceber alguma coisa, deixa eu tentar aqui, porque a televisão ao contrário da gente, você perceba aqui em cima, o que você vê? Você vê uma coisa típica que parece ser um disco voador, um OVNI, um objeto voador não identificado. Pode ser isso, pode não ser, mas é muito coincidente com os relatos de muitas pessoas que veem isso aqui. E finalizando desse material que nós trouxemos para mostrar na mão, nós temos uma outra representação de algo religioso, onde seria, vamos dizer, uma pintura da Virgem Maria com o menino Jesus, onde você vê, na indicação da seta, um objeto voador e perceba que embaixo do objeto voador, um pouquinho abaixo dele, você vê que tem pessoas, não sei se você está conseguindo ver no seu monitor, existem pessoas observando essa coisa que está voando. O que seria em 1300, 1100, quando foi pintada essa figura, o que seria o que o pintor tentou retratar? Então é uma coisa muito interessante, é uma coisa intrigante, pode ser um monte de coisas, mas esse tipo de registros e mais uma série de outras figuras que nós vamos ver agora no decorrer do programa, são muito interessantes. Vamos colocar então a nossa primeira imagem e vamos deixar fixa a imagem enquanto eu vou fazendo dissertação sobre o texto aqui. Isto. Nessa outra imagem nós estamos vendo também uma representação religiosa, vamos chamar assim, e percebam que os dois seres que estão lá, que eu não sei quem são, parecem dois santos, dois seres humanos, eles estão envolvidos por uma bola, podemos chamar uma cúpula transparente, numa base que está suspensa, está voando, e o mais curioso embaixo, você pode perceber que tem uma série de outros objetos iguais a isso. O que seriam esses objetos? O que estariam fazendo esses objetos voando? Vamos deixar essa imagem aí e vamos discorrendo então. Estudando as religiões antigas, encontramos várias referências às visitações de seres extraterrestres contatando com a humanidade. Na Bíblia, por exemplo, cita-se um cruzamento entre seres celestiais e mulheres da Terra. Uma citação do Gênesis diz: entre mentes, os homens haviam se multiplicado na terra e lhes tinham nascido filhas. Os filhos de Deus, vendo a beleza das filhas dos homens, tomaram por esposas aquelas que mais lhe agradaram. E mais adiante diz: e havia naquele tempo gigantes sobre a terra, e houve-os também depois que os filhos de Deus se uniram. TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Olá, Vida Inteligente no ar, assim como todas as quartas-feiras, aqui pela sua TV Floripa e também pela TV Litoral de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre os Vimanas. Os Vimanas eram, como nós vamos dizer daqui a pouquinho, incríveis objetos voadores que já voavam nos céus da Terra há cerca de 6.500 anos atrás. O assunto é deveras importante, nós vamos fazer umas comparações, vamos mostrar algumas imagens no decorrer do nosso programa de hoje. Tenho certeza que você vai se interessar muito pelo assunto. Nós voltamos já já, depois do anúncio do nosso patrocinador. Um minutinho. Estamos apresentando Vida Inteligente. Bem, como nós anunciamos na abertura do nosso programa, um assunto intriga a humanidade há muito tempo, que são